Graças a Deus. Boa noite. Graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou honrado de estar aqui e estou impressionado com tudo que estou vendo desde que eu cheguei. Estou impressionado em ver como vocês têm servido a Deus com excelência. Tive o privilégio de conhecer mais de perto vosso pastor, a esposa, os filhos. E normalmente a igreja é a cara do pastor. E como a igreja é bonita, não sei, eu só estou aqui dizendo, é ou não é? Fazer o quê? Mas eu estou muito feliz, honrado em poder estar aqui. Vim acompanhado pela minha esposa, e é sempre bom estar ao lado da esposa. Tinha um lanchinho ali atrás, que o pastor deixou preparado. Eu já fiquei preocupado que a minha esposa começou a dar PT no negócio. Falei, filha, não faz isso, é a primeira vez que a gente vem aqui. Eles nunca mais vão servir lanche para a gente. Mas tinha uma salada de fruta boa ali, hein? Quem fez a salada de fruta? Só Deus sabe? Mistério. Quem fez? Sabe quem fez ou não? Comprou pronto. Pode comprar então no outro lugar. Bom, hein? Mandei ver na salada de fruta. Deus é bom. Tem alguma coisa depois do culto também ou não? Alguma coisa depois? Viu, amor? Tem comidinha depois. Deus abençoe. Somos casados já há 21 anos. Temos duas meninas. A mais velha, Laura, faz odontologia e vai completar 20 anos, a mais velha. E a mais nova, Giovana, com 17, está terminando o ensino médio e está entrando naquela fase de prestar vestibular, pensar o que vai fazer. E nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que tem feito. Fiquei feliz de ver a iniciativa aqui que vocês terão com Mateus Brito. Mateus Brito. É sempre bom você se envolver e participar nas coisas da igreja. É por isso que eu quero pegar carona para fazer aqui uma divulgação. No mês de junho, que mês? Junho. 2 e 3 de junho, acontece lá em Campinas, uma conferência que nós já fazemos há alguns anos, chamada Superando Limites. Superando Limites. Vai estar lá o pastor Cláudio Duarte, Lamartine Pozella, vai estar lá o Diego Menin, Mário Rui Boto, que é o líder da Rio Song em Portugal. Eu vou estar ministrando. Olha, imperdível. Então, fica aqui o meu convite, viu, pastor? Levar uma caravana de Conchal. É ou não é? Faz aqui uma caravana do pessoal de Conchal. É uma sexta-noite e sábado, manhã e tarde. Vale muito a pena. Tem gente vindo do Nordeste. Hoje eu recebi uma notícia pela minha assistente lá, de que está vindo um grupo de João Pessoa, de cerca de 30 pessoas. Estão vindo da Paraíba, do Nordeste, para participar, porque a conferência se transformou realmente numa referência para todo o Brasil. Então você que está tão pertinho aqui, é pertinho, eu vim aqui, eu acho que eu fiz em 1 hora, no máximo, de Campinas aqui. Vale a pena você tirar um tempo para estar lá conosco. A inscrição pode ser feita online, mas se o pastor quiser, a gente vai fazer um negócio diferente. Porque quando você faz inscrição online, tem um custo que a plataforma cobra para fazer a inscrição, porque normalmente você terceiriza, você cria por exemplo, Eventbrite, né? E eles cobram para fazer esse gerenciamento da inscrição. Mas a gente pode fazer alguma coisa diferente aqui, por exemplo, a gente disponibiliza um número específico de vagas, e aí o pessoal de Conchal vai ser recebido com um preço mais barato, não é? E você não vai pagar a taxa da inscrição, tá bom? Depois a gente conversa, depois daquilo que vai ter lá no fundo, entendeu? Enquanto a gente vai comendo, a gente vai conversando sobre a conferência. Quero voltar mais vezes a Conchal. Estou sentindo que o negócio aqui é diferente. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu prometo não estender-me muito no tempo, mas eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração.
está na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu quero compartilhar com você hoje à noite alguns segredos para terminar bem a sua jornada. Segredos para você terminar bem a sua jornada. E eu quero ler 3 versículos e depois peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Eu leio da Nova Versão Transformadora, que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Até aqui lemos. Quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por podermos encontrar um lugar tão lindo, tão abençoado, onde nós podemos chegar e ouvir a tua voz e cantar louvores ao Senhor, em trazer as nossas necessidades. Esse é um encontro de fé. E nós sabemos de que num lugar onde a fé ela é vivida, milagres acontecem. E nós cremos nessa noite que milagres já estão acontecendo. Senhor, que a tua palavra encontre solo fértil no coração das pessoas e que ela produza uma colheita abundante. Que nessa noite haja cura, libertação, haja salvação, haja um novo começo na história de pessoas, de famílias neste lugar. Para isso, ó Senhor, leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus e ajuda-nos a receber com alegria a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Talvez não seja sequer necessário eu fazer uma afirmação que você já deve ter descoberto com a vida, de que a vida é uma grande jornada, feita de situações transitórias. Você entra na vida e a vida traz surpresas que você nem sequer imaginava que ela traria. Eu vi o casal de pastores aqui com um filhotinho no braço, Miguel, 5 meses, né? E eu olhava para ele com um sorriso lindo, inocente. E a gente pensa, meu filho, sorria, porque a vida é feita de algumas lutas que virão. Por mais que os pais sonhem com um futuro maravilhoso, e nós cremos que assim será sobre a vida dos filhos, não só dele, mas da Bela, mas dos seus filhos, nós sabemos que a vida é feita de uma jornada de altos e baixos. É normal. A vida não é só sorriso. Nós temos quase que uma porção definida de lágrimas para chorar. Você vai chorar de alegria, você vai chorar de tristeza. Você vai se alegrar em alguns dias, você vai sofrer em outros. Normal. Essa é a beleza da vida. E a vida ela só é interessante exatamente porque ela tem essa intensidade. A vida é assim. E a vida cristã não é diferente. A vida cristã ela é feita de uma jornada aonde a perseverança é o segredo para ter uma vida cristã triunfante. Nós teremos inúmeras razões durante a jornada espiritual da nossa vida cristã para desanimar. Quem aqui nunca pensou em chutar o balde? Você já pensou em chutar o balde, chutar o bezerro que estava perto do balde?
Você já pensou em chutar a vaca que estava perto do bezerro? Você já pensou porque tem dias difíceis? Sim ou não, gente? Sim. Normal, eu já tive. Teve dias que eu pensei, chega, não está fácil. Decepções vêm, frustrações chegam. Dias em que você jamais queria ter vivido vão surgir. Como é que a gente vence a jornada da vida e chega até o final dela de pé, vencedor? Porque a vida ela foi feita para ser encarada de frente e para chegar no final dela recebendo da parte do Senhor, como a Bíblia diz, a coroa da vida. Eu recebi a coroa do vencedor. Jesus é o nosso modelo maior. Jesus, ele nasce, um nascimento sobrenatural. Sua mãe concebe pelo poder do Espírito Santo, gera um menino, ele cresce, até que chega o momento da sua vida em que o seu ministério público começa com 30 anos de idade, e ele opera sinais, milagres, maravilhas. As multidões começam a segui-lo, mas ele sabia de que a sua jornada tinha um propósito. E o propósito do Senhor era morrer na cruz pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia, como nós comemoramos na semana passada, no domingo da ressurreição, ele ressurgiria para nos garantir a eternidade e a vitória sobre a morte. Mas a Bíblia diz de que a jornada do Senhor Jesus foi uma jornada de dores. Homem de dores, diz a Bíblia, e que sabe o que é sofrer. Jesus é o nosso modelo. Se ele é o nosso referencial, nós precisamos aprender a como enfrentar essa jornada, cumprir o nosso propósito, mesmo que em meio às dores, mas chegando do lado de lá, com a certeza de que nós cumprimos o nosso papel, deixamos um legado de fé, marcamos a nossa família, deixamos sobre os nossos filhos mais do que uma herança material, corruptível, mas uma herança de fé. E hoje à noite eu quero olhar para esse texto. Um texto que é escrito para os crentes hebreus. Eram pessoas que estavam aprendendo a viver a vida cristã. Você sabia de que a vida cristã precisa ser aprendida a viver? Por exemplo, você se converte. Tá bom, e agora? Como é que é ser crente? É vir na igreja? É vir nos cultos? É participar? Não, a vida cristã é um aprendizado. Todos os dias, nós aqui estamos aprendendo a ser crente. Eu nasci num berço evangélico, meu pai é pastor, mas eu aprendo todos os dias a como viver uma vida cristã saudável. E o autor dessa carta está escrevendo exatamente sobre exemplos referenciais e instruções que precisam ser seguidas para viver uma vida cristã saudável. Então, hoje à noite, o que eu quero fazer com você? Eu quero que você preste atenção, o melhor que você puder. Se você puder anotar, pega a mão de quem está do seu lado, anota na mão dele, pega um papel emprestado, usa o seu celular, faz alguma coisa, mas eu quero te dar aqui pelo menos 3 instruções, que são cruciais se você quiser viver uma vida e uma jornada bem-sucedida, em qualquer área, profissional, espiritual, familiar, ministerial, não importa. O que eu quero é, à luz desse texto, te ajudar a aprender esses segredos. Está preparado para isso? A Bíblia diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, o que importa não é como você começa, é como você termina. Tem gente que começa bem. Dieta a gente começa bem. Cortei agora o glúten. Você nem sabe o que é glúten. E você está cortando. Cortei o glúten. Aí a primeira semana é aquele negócio. Você
posta na rede social, tô fitness. Agora eu tô com personal. Cortei isso, não estou comendo mais essas coisas me incham. Começa bem. Passa um tempo. Como é que fica? Por exemplo, eu se fizesse aqui uma enquete, uma pesquisa, quem decidiu começar 2023, dizendo, esse ano eu vou mudar o meu hábito, eu vou emagrecer. Tem gente que está com medo da balança. Chegou em abril, você não emagreceu, você engordou. Você começou bem. Janeiro, academia. Não, esse ano eu vou ficar em shape. Vou ficar em forma. Eu vou começar a andar. Primeira manhã você até acorda mais cedo. Não vou levantar às 6 da manhã. Galo cantou, você acordou com ele. Vou dar uma volta, você dá uma volta na praça. Dá uma volta no quarteirão. Os vizinhos até olham, o que está acontecendo? Está andando. Será que está doente, alguma coisa? Primeira semana. Segunda. Na terceira, você fala, não estou bem hoje. Acho que eu estou precisando descansar. O galo canta, você manda o galo ficar quieto. Cala a boca, galo, quero dormir. Porque não importa só como você começa, importa como você termina. Às vezes é assim na vida familiar. Eu conheço muitos casamentos que começaram bem, mas terminaram mal. Apaixonados. Eu sou pastor há 28 anos. 28. Já fiz muito casamento. Perdi conta de casamento. E o casamento normalmente é igual. Vem a noiva com aquela carinha de apaixonada. O noivo com a cara de desesperado. Porque ele está pensando nas contas que tem que pagar. Falou, meu Deus do céu, que eu estava com a cabeça. E ele está apaixonado também, mas ele está um apaixonado desesperado. Aí eu vejo, entra no corredor, o noivo e a noiva, aquele carinha, as músicas cantando, o violino. É ou não é? Tem a marcha nupcial. Entra a daminha, tudo igual. O início é lindo. Foto, trocam juras de amor. Cada um faz o seu discurso apaixonado. Não, eu tenho aqui os meus votos personalizados. E conta aquele negócio. O dia que eu te vi, o mundo parou. Eu vi de tudo. Mas infelizmente, boa parte destes, infelizmente mais ainda, essa parte aumenta, de que muitos que começam dessa forma romântica, terminam de forma trágica. Porque mais importante que começar bem é terminar bem. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, vós começastes bem. Ele está dizendo, vocês na vida cristã, naquilo que vocês se propuseram a fazer, vocês começaram bem. Mas o que é que vos impediu de continuar? O texto de hoje fala exatamente sobre alguns segredos. E o primeiro deles, eu quero que você anote, a Bíblia diz que, verso de número 1, e eu gosto da Nova Versão Transformadora porque ela diz, uma vez que estamos rodeados de grande multidão de testemunhas. Então anota aí a primeira coisa que eu quero te ensinar. Que hora que acaba mesmo, pastor? 9h20. Tá bom. Se eu sentir de Deus, eu termino 9h20. Primeira coisa, anote aí. Para terminar bem, você precisa estar cercado das pessoas certas. Anote isso e nunca mais esqueça. Para terminar bem, você precisa estar cercado das pessoas certas. Quem são essas pessoas certas? São pessoas que são exemplo para a sua vida de que deram certo. Olha o que a Bíblia está dizendo, verso de número 12, ele fala sobre estar rodeado de uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Aí você tem que ir para o capítulo 11. E o capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Lá está Abraão, lá está Moisés, lá está Enoque,
Lá está só gente que enfrentou lutas, mas terminou a jornada bem. Qual é o problema de muitos de nós que falham na jornada? Vou usar o exemplo. Você entra numa dieta. A pessoa que você só quer sair agora, só te convida para o rodízio. Meu irmão, comecei a dieta. Rapaz, eu estou sentindo no coração de pagar um rodízio para você. Você fala, irmão, não vai dar. Normalmente, é óbvio que eu não estou querendo dizer que você só pode, agora que está dieta, andar com quem não está fazendo dieta. Não é isso. Eu estou usando um exemplo simples. Para você entender aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes. Por exemplo, casado, a pessoa casou. Normalmente, crises no casamento começam sobre a influência de pessoas erradas na vida do casal. A moça casou, a amiga dela é solteirona ainda e só quer saber de vida de solteira. Eu aprendi isso, minha esposa está aqui como testemunha diante de mim hoje. A minha esposa dizia que minha sogra sempre orientava assim, você agora é uma mulher casada. Suas prioridades, suas obrigações, suas responsabilidades agora são outras. Eu não posso ter amiga solteira? Deve. Mas você tem que entender o seguinte: a vida que ela leva, como dizia aquele personagem humorístico, não te pertence mais. Já foi. Você tem que estar com gente que vai te ajudar a alcançar o alvo que você deseja. O autor da carta aos Hebreus diz: rodeie-se de testemunhas, gente que vai dizer para você, continua, dá certo, eu sou modelo e referencial para você. Nós estamos sempre cercados de famílias e casais na igreja. A igreja é muito grande em Campinas. Hoje nós somos mais de 14 mil pessoas. Agora você imagina um negócio desse. É muita gente. E o que mais tem é exemplo de situações, de pessoas que começaram bem. E exemplo, o filho na idade da faculdade, o menino criado dentro da igreja, debaixo da influência dos pais, vai para a faculdade. A faculdade, os primeiros anos da faculdade, se o jovem não tiver juízo e uma fé fortalecida e cercado das pessoas certas, a tendência é ele se deixar influenciar pelas pessoas lá da faculdade. Não é uma nem duas, mas dezenas de situações em que a pessoa vai para a faculdade, aí conhece alguém que envolve com coisa errada, mexe com coisa errada, e aí começa a convidar, vai morar em outra cidade. Pastor, mas quer dizer que eu tenho que influenciar, eu não posso deixar meu filho agora. Não, não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou só querendo dizer é que você precisa aprender a fundamentar os princípios e os valores da sua casa sobre esses alicerces seguros. A gente se perde. Nós ou somos influenciadores ou nós somos influenciados. Um jovem tem que ir para a faculdade, crente em Jesus Cristo, e a presença dele na escola, na faculdade, qualquer lugar que ele esteja indo, ele tem que ser influência positiva para o reino de Deus, e não ser influenciado pelo mundo. O grande problema nos nossos dias, e o grande assunto a ser discutido, é que infelizmente a base da fé de muitas pessoas está fraca. E pela influência de amizades, de influências de pessoas do mundo, a gente vai se deixando contaminar. A orientação da carta é: rodeie-se de testemunhas, que são homens e mulheres de fé. Quanto mais cercado de gente que crê, mais crente você vai ser. Você quer ter mais fé? Ande com pessoas cheias de fé. Você quer ter um casamento bom? Cerque-se de casais que são modelo e referência de um casamento sólido e equilibrado. Isso é básico.
Nós somos seres sociais e comportamentais. Quem já assistiu um filme, isso é antigo, isso é bem antigo, aí eu quase que entrego a minha idade, mas é um desenho que durante muito tempo já escreveram, já teve edições de filme, chamavam o Menino Mowgli. Lembra que era o menino lobo? Ele era lobo? Não. O problema é que quando criança ele foi abandonado e ele foi adotado por alguns lobos. Ele começou a crescer, ele uivava, ele engatinhava como um lobo, ele olhava a lua e ficava, parecia um lobisomem. Mas ele era um lobo? Não. O problema é que o ambiente onde ele foi criado foi um ambiente de lobos. Outro exemplo, parece que a Disney gosta desses negócios de Tarzan, homem macaco. Também os pais, fruto de uma expedição, morrem. O menino é criado por gorilas. Ele bate no peito, anda em cipó, faz não sabia falar. Ele era gorila? Não. Mas por ter sido criado num ambiente de gorilas, ele achava que ele era um. Nas duas histórias, os dois meninos são resgatados para a civilização, aprendem idioma, aprendem que são gente, quando pessoas que resgatam a sua identidade entram na história deles. Irmão, conosco não é a mesma coisa. O mundo aí fora, com o pecado, com a influência da imoralidade, da desconstrução da família, começou a gerar em muita gente que casamento não vale nada, fidelidade é coisa para bobo, criar filho solto é a moda. Não é. É querendo fazer com que a gente uive e imite macaco, quando a gente não é lobo nem gorila. Nós somos criados à imagem de Deus. E a gente precisa resgatar, estando no lugar. Por que a igreja é importante? Porque a igreja é um lugar do resgate da nossa identidade em Jesus. Você vem para um culto como esse, às vezes você vem crente, você veio cheio de coisa, o seu vocabulário era cheio de palavrão. Você ia pedir uma água, você falava 10 palavrão, para pedir uma água. Aí você vem para a igreja, aí você começa a dizer, pô, peraí, o vocabulário começa a mudar. Aí você começa a ser, o tratamento dentro de casa, antes você era grosso, bruto, com o seu cônjuge, o senhor com a sua esposa, a senhora com o seu marido. Aí de repente você vem para a igreja, começa a conviver e começa a ter referenciais de como é que deve ser um casamento segundo a vontade de Deus. E você começa a se cercar de testemunha para a nossa vida como um todo, carreira profissional. Você precisa de referenciais de gente que dá certo. No ministério é assim. Fiquei aqui lisonjeado com o vosso pastor, falando de referencial. Eu tenho os meus também. Agora, se você tem referencial na vida de mau caratismo, de infidelidade, de bandidagem, o que você vai ser? Exatamente aquilo que modelaram para você. O texto está dizendo, se eu quiser terminar bem, eu preciso estar cercado das pessoas certas. Cerque-se de pessoas que vão gerar em você o seu potencial máximo. Gente que vai fazer de você homem de Deus. Gente que vai fazer você mulher de Deus. Gente que vai fazer você apaixonado pelas coisas do reino. Gente que vai fazer você aprender a amar a Bíblia. Gente que vai fazer você aprender a desenvolver uma vida de oração. Você só vai aprender a orar andando com quem ora. A pessoa não ora, como é que você quer aprender a orar? Você só vai aprender a amar as coisas de Deus andando com gente que ama as coisas de Deus. Quem está me entendendo aqui? É simples. Cerque-se de pessoas que vão te levar mais próximo possível do teu potencial máximo em Deus. Segunda coisa que o texto deixa claro aqui,
versículo de número 1 ainda, na sua parte B. Livre-se de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Segunda coisa, identifique na sua jornada o que te faz tropeçar e ficar vagaroso sempre. Normalmente nós temos a tendência de tropeçar nos mesmos lugares. Pode olhar para a sua vida. Você cai no mesmo lugar, você tropeça no mesmo lugar. Meu pai, já é um senhor, vai fazer 78 anos. Nós proibimos ele de dirigir, não pode mais dirigir. É um bem para ele e um bem melhor para os outros ainda. É um perigo solto na rua. E ele ia para a igreja, e ele ia dirigir, ele entrava num mundo paralelo. E ele dirigia meio que por osmose. Sabe assim, quando a pessoa aperta, piloto automático, e ele ia dirigindo. Você já foi dirigindo para algum lugar sem pensar que você estava indo para algum lugar? De repente você chegou, não, estou aqui. Meu pai estava assim. Só que em Campinas, agora parece que está mudando. Pelo menos parece que tirou alguns. Tem muito radar. Dizia que você vá a Campinas e ganha uma multa. O meu pai, ele conseguiu perder a carta dele, porque ele tomou, num mês, 50 multas, no mesmo radar. Não, mas não é que assim, colocaram, tinha escondido, não, era o mesmo radar. Mas ele estava distraído, ó. O radar era 50 por hora, ele passava 60, 58, mas não quer saber, passou de 50, multa. Não é que ele passava no radar, não, distraía. No mesmo lugar, ele tropeçava. Falei, pai, não dá. 50 multa. O senhor conseguiu tomar mais de uma num dia. O senhor passou no mesmo lugar. Não, que aquele dia eu fui em casa e voltei. Depois eu fui e voltei. Distraído. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ficar atento, porque às vezes nós falhamos em alcançar o nosso ponto máximo de potencial na nossa jornada como família, porque nós cometemos os mesmos erros. O senhor é sempre grosso com ela, está sempre pedindo desculpa pela mesma coisa. Agora eu não vou ser mais grosso. Até a semana que vem. Até vir um coice novo. Mas você está sempre dando coice. Sempre dando coice. É a senhora sempre dando escândalo à toa. E aqui eu estou só, entendeu? A carapuça entra em quem servir. Mas de vez em quando é a mesma coisa. É a senhora falando de um problema que aconteceu há 35 anos atrás, 11 meses, 9 dias, 3 horas e 40 segundos, porque a senhora sabe os detalhes. E toda a situação, lembra daquele problema, né? Porque era 35 anos atrás, 9 meses. Olha o que o autor do texto está dizendo. Livre-se do peso. O autor faz uma distinção clara entre o que é peso e o que é pecado. Tem coisas que não são pecado, mas são peso na sua vida. Peso. Já ouviram uma expressão, e eu acho que eu estou precisando emagrecer, porque é a terceira vez que eu vou falar de dieta. Mas quando uma pessoa, ela não está considerada obesa, o médico vem de uma forma muito equilibrada e diz assim, você está sobrepeso. Ele está querendo dizer que é o seguinte, você não está no seu peso ideal, você não está classificado num risco absurdo, mas tem peso que você está levando que você pode eliminar. O autor diz, livre-se. Olha o que o texto diz, livremo-nos. Quem é que vai tirar esse peso? Você. É você que vai identificar, porque olha só, tem coisas na nossa vida que se eu não quiser melhorar, nem Deus vai me ajudar. Eu tenho que dizer, isso aqui chega. Eu me livro de coisas, de situações, alguns pesos que você precisa tirar, porque senão a tua jornada fica mais complicada. Quando nós nos casamos, nós saímos de lua de mel, e a gente ganhou um pacote de viagem para lua de mel. Nós fomos para Natal.
passar lua de mel. Aí ganhamos um pacote, que esse pacote, acho que era CVC, né, amor? Aí na volta era voo fretado. Voo fretado que não tinha lugar marcado na aeronave. Aí a moça disse assim: o portão será aberto e você escolha o lugar que você irá sentar. E a gente estava assim com as malas. Minha esposa tinha uma frasqueira, nós estávamos levando uns camarão, né? Uns negócios assim, né? E aí, de repente, o portão de embarque, na hora que deu esse anúncio, todo mundo correu para a porta do embarque, como se o avião fosse sair e a gente ia, igual ponto de ônibus, ia ter que correr atrás e mandar ele parar. E aí eu disse para minha esposa: minha filha, vá para frente. E eu estava atrás, segurando a frasqueira, segurando mala. E eu estou vendo ela, coitada, isso aqui, uma semana de casado. O pessoal no vidro do embarque, ela quase que espremida. Sabe aquelas imagens que esmagadas assim no vidro? E eu dizendo assim para ela atrás: abriu, corre. Porque eu falei para ela: vá, ocupe o lugar, guarda para mim, que depois eu chego com as coisas. Olha o que o marido faz no início do casamento com a mulher. A mulher sai correndo, na hora que sai, parecia assim uma, sabe, Black Friday da Magazine Luiza? Aquele negócio que abre a porta e nego, abriu a porta do embarque, sai essa mulher disparada, mas está toda chique, correndo, e eu atrás. De repente, ela entra, senta, quarto lugar, e vem eu, pleno. Chegando com as malas, frasqueira dela, até que ela para e fala assim para mim: alguma coisa aí não está certo. Eu falei: o que foi, minha filha? Não era para ter acontecido o contrário? Você ter corrido na frente, guardado o lugar para mim. Eu falei: mas eu estou carregando as coisas. Frasqueiras, coisas que você comprou aqui, camarão. Eu estava carregando as coisas. Por que eu estou usando esse exemplo? Às vezes, por exemplo, eu podia estar do lado dela. Eu podia ter corrido na frente, mas eu estava com peso extra. Às vezes na nossa vida é assim, a gente está carregando um monte de coisa. Primeiro, que Deus não pediu para você carregar. Você sabia de que muitos dos pesos que nós carregamos, Deus não pediu para a gente carregar? Não pediu. Você que botou na cabeça: eu vou carregar isso aqui. E Deus está falando: larga essa bobeira. Larga isso para lá. E você está tentando carregar. O apóstolo, autor da carta, escreve: livre-se do peso que te torna vagaroso. O que é que hoje à noite o Espírito Santo de Deus está falando para você? Mandando você largar. Às vezes é um ressentimento, é uma mágoa, é um mau hábito, é alguma coisa que torna a sua vida mais pesada e mais vagarosa. Por isso aprenda: se você quiser completar bem a sua carreira, tem algumas coisas que você vai ter que deixar no meio do caminho. Junto com isso, para terminar uma corrida bem, o pecado precisa ser abandonado. Olha o que o autor diz: livre-se do peso e do pecado que te atrapalha. Tem muita gente que não termina bem a jornada da vida, porque fica presa pelo pecado que te atrapalha. O pecado fica atrasando sua vida. Você fica viciado num hábito pecaminoso. Você precisa hoje, pela ação bendita do Espírito Santo sobre a sua vida, reconhecer quais são os pecados que precisam ser abandonados hoje. Porque senão você vai vir semana que vem no culto, você vai terminar mais um ano, vai entrar um novo ano e não vai mudar nada, porque você continua com alguns pecados que atrapalham a sua vida. Não tem como você viver uma vida cristã vitoriosa, tendo pecado presente no seu coração continuamente. Eu não estou dizendo que aqui nós podemos decidir: não, pastor, não peco mais. Mentira. A nossa luta é contra o pecado, todos os dias. O que nós não podemos
é tornar-nos mais uma vez escravos do pecado. É tirar o pecado. Porque às vezes nós permitimos com que o pecado encontre abrigo na nossa vida. E a gente acostuma com ele. É normal. É como pessoas que trabalham em lugares aonde às vezes o odor não é dos melhores. Eu me lembro de uma ocasião que assisti um documentário que mostrava de uma forma triste famílias que viviam de sobras dos grandes lixões municipais. E foi feita uma reportagem. A repórter chegou com uma máscara toda, com luva, e ela via crianças, mulheres, pegando sobras de coisa, e ela dizia: o mau cheiro aqui está horrível. E ela percebeu que o pessoal que morava ali não estava usando máscara, respirava, corria numa boa, até que ela pergunta para uma senhora, diz: escuta, o mau cheiro que a gente está sentindo não te incomoda? A mulher disse: que mau cheiro? Para nós aqui não percebe-se nada, porque você pode inclusive acostumar-se com o mau cheiro do pecado, de uma vida ruim, de uma vida triste, de uma vida infeliz. Você precisa se livrar deste pecado que às vezes encontrou abrigo no seu coração e você já se acostumou com o mau cheiro que ele produz. Só que todo mundo que chega perto de você sente o cheiro do pecado, percebe a infelicidade no seu olhar, vê a tristeza na sua vida. O autor diz: livre-se do pecado que te torna vagaroso e te atrapalha. Terceiro lugar, versos agora 2 em diante. Mantenha o olhar firme em Jesus. Uma das coisas mais trágicas e que produzem destruição em qualquer ambiente são as distrações. Você sabia de que a maioria dos acidentes fatais de trânsito são causados por distrações? Hoje, o inimigo número 1 no trânsito é um aparelhinho chamado celular. Você está dirigindo, você distrai. Eu já ouvi casos em que uma pessoa caiu a bolsa no chão. Ela estava dirigindo numa pista. A bolsa caiu, ela foi tentar pegar a bolsa. Ao pegar a bolsa, perdeu o controle do carro, capotou o carro. Distrações. O nosso problema é que às vezes nós começamos atentos, mas distraímos. Distraímos e o nosso olhar é roubado da Bíblia. O nosso olhar é roubado da pessoa de Cristo, porque o autor diz: mantenha os olhos fixos em Jesus. O diabo vai querer que durante a minha caminhada os meus olhos sejam tirados de Jesus. Ele vai querer que eu olhe para os defeitos, que eu olhe para os prazeres da vida. E até mesmo dentro da igreja, o diabo vai querer colocar diante dos seus olhos mais problemas e defeitos do que virtudes. Nós precisamos manter o nosso olhar firme em Deus. Se você quiser terminar bem a sua corrida, mantenha o foco no lugar certo. Casamento é assim. Um casamento, para ele chegar ao final da sua jornada, como diz meu amigo Cláudio Duarte, ele diz: na morte de um dos dois, de preferência dela do que a minha, é a brincadeira que ele usa, não é a minha, viu, amor? É a dele. Mas é até que a morte nos separe. O casamento tem que manter o foco. A prioridade tem que ser um ou o outro. Eu sou casado, haverá distrações no caminho, vão querer tirar o foco. Normalmente é assim, é um flerte aqui, é um deslize acolá. Você tem que manter o foco para que a família chegue ao final da sua jornada de pé.
Na nossa caminhada, as distrações se tornam um perigo. Vida ministerial, mesma coisa. Eu conheço pastores que começaram a vida ministerial como um referencial grande. Igrejas frutíferas, pregações ungidas, uma história ilibada até que se distraiu, tirou o foco do ministério na glória de Cristo, começou mais a olhar para si mesmo, começou mais a olhar para as glórias transitórias desse mundo, ficou cheio de vaidade e se perdeu porque se distraiu. Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente vem para o altar, a gente entrega a vida a Cristo, a gente começa a servir a Jesus, mas no meio do caminho, se você não mantiver o foco, você se perde. Começamos um ano, e normalmente nós lá temos a cultura de um culto da virada, lota a igreja, lota. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou andar com Jesus, esse ano. O que tem de gente, nós estamos só no 4º mês do ano, que estava no culto da virada, dizendo que ia ser crente para valer, e que nem numa igreja mais hoje está. Infelizmente, é um número assustador. Porque se você não manter os olhos focados no seu Senhor Jesus, no seu referencial maior, ele diz, olha, é Cristo o qual nós devemos manter o nosso olhar firme. E ele se torna o exemplo maior em tudo. Olha o que a Bíblia diz, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Cristo é o nosso modelo maior. Cristo nos ensina, e você precisa aprender isso hoje à noite, de que vale a pena você suportar as tentações, as adversidades, os problemas, as dificuldades, porque há uma promessa maior à sua espera. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus, vale a pena você viver um casamento aonde você persevera, vale a pena você dedicar a sua vida na criação dos seus filhos, vale a pena. Pastor, tem hora que não é fácil, tem hora que é difícil, eu sei, mas suporte as provações com fidelidade, usando o teu referencial maior, Jesus Cristo, dizendo, valeu a pena. Vai chegar um dia que os seus filhos vão se formar, vão constituir família, os seus netos virão e dirão para você, o meu maior referencial foi o casamento dos meus pais. O meu maior referencial foi o exemplo e modelo do meu pai e da minha mãe, como marido, como esposa. Aí você vai poder dizer, valeu a pena. Na vida espiritual a mesma coisa. Você sendo um modelo de crente a ser imitado, vai ter gente lá na frente que vai dizer a seu respeito, eu só estou na igreja hoje por causa do testemunho daquele irmão e daquela irmã. Porque eu vi ele suportando a luta, eu vi que ele era crente para valer, eu vi que o testemunho dele era um testemunho de verdade. E se eu estou na igreja até hoje, é porque eu aprendi com alguém que vale a pena manter o foco na promessa de Deus para a minha vida. Eu estou no ministério, eu sou filho de pastor, como disse. Infelizmente, essa é uma estatística, ela é mais importada do que aqui, porque o brasileiro não é muito fã de estatística, a estatística aqui normalmente, ela é meio esquisita. Mas nos Estados Unidos, que é um país que é o pai das estatísticas, afirma-se que quase 70%, vou repetir para você não esquecer, 70% dos filhos de pastores, se não saem da igreja na sua adolescência ou juventude, eles não têm nenhum prazer pela vida ministerial. Olha que número absurdo. Criado na casa do profeta, é mais ou menos
O mesmo princípio dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Os dois se perderam. Eu fui criado num lar pastoral. Sou pastor hoje, pelo modelo que eu aprendi a enxergar dentro de casa, na vida do meu pai. Eu amo o altar de Deus porque dentro de casa eu tinha alguém que me servia de referencial e modelo, de que servir a Deus vale a pena, de que ser um pastor de caráter, de que ama a igreja e que serve as pessoas apaixonadamente vale a pena. Não tenho trauma nenhum. As pessoas dizem a mim, zero. Vejo minha esposa apaixonada com as filhas, com a família. Aí você olha para o modelo que ela tinha em casa dos pais. Uma família de que eu vi o meu sogro adoecer e falecer com um câncer. E eu vi a minha sogra se anular para cuidar do seu marido. E ser companheira até o final, aquela que punha prato. Sabe aquela coisa antiga? De que o marido nem levantava para o fogão para fazer o prato, ela que ia lá servir o prato e colocava a mesa. Aí hoje a gente tem em casa, graças a Deus, casado com uma mulher que é fruto de um ambiente aonde valores e princípios foram firmados, estabelecidos, foram modelados. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer para você hoje à noite? Aprenda isso por gentileza. Resultados na nossa vida, em todas as áreas, não são fruto do acaso. Eu preciso querer, eu preciso me cercar das pessoas certas, eu preciso me desvencilhar das coisas erradas, e eu preciso estabelecer um foco, o qual Jesus Cristo é o meu modelo em tudo. Se você colocar em prática isso que eu estou compartilhando com você, pode ter certeza, a tua vida será uma vida de que mesmo em meio a percalços e dores, será uma vida feliz e abençoada. Você vai ver as suas gerações futuras na presença de Deus. Você vai ver os seus filhos amando o Senhor. Você vai gerar filhos abençoados. Você vai ver na sua vida aquilo que o salmista diz no Salmo de número 128. A tua casa será como uma oliveira, os quais os rebentos estão cercados ao redor da mesa. Isso quer dizer, vai dar fruto, mas não vai ser um fruto assim espalhado. Porque tem gente que acha que criar família é gerar filho. Criar família é fruto de um esforço, dedicação, anulação, sacrifício, modelo. Não adianta nada eu vir pregar, influenciar pessoas. O pastor é uma igreja com 14 mil pessoas. Se eu não puder ser exemplo e referencial para as minhas filhas dentro de casa. Deus quer nos chamar para começar a fazer a diferença no ambiente onde Ele te plantou, que se chama a sua casa. Há filhos aqui que Deus quer levantar para ser referencial para a sua família. Talvez você seja o único convertido na sua casa ainda. Não importa. O teu exemplo vai influenciar. Você vai gerar filhos espirituais dentro da sua família. Os teus pais vão conhecer o verdadeiro evangelho pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. O texto termina e eu termino com ele porque meu tempo foi embora. Olha o que a Bíblia diz. Verso de número 3 em diante. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou. Aprenda isso. O diabo não vai facilitar as coisas para nós. Porque tem gente que acha que a vida espiritual é, balanço de rede, mamão com mel. Meu irmão, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Há principados e potestades que têm um alvo contínuo e diário: destruir a sua vida e a sua casa. Olha o que a Bíblia diz: ele suportou a hostilidade e deste modo ele não se cansou e nem desanimou. Eu creio que Deus me trouxe aqui hoje à noite para compartilhar com você esses princípios que são simples. Eu só te ajudei a enxergar na Bíblia, mas que se você colocar em ação,
o desânimo que tem controlado a sua vida vai cair por terra. Tem gente que talvez chegou aqui hoje desanimado, dizendo: acho que não vale a pena, pastor. Acho que não vale a pena esse casamento, não vale a pena essa vida. Ontem minha esposa esteve ministrando no culto de mulheres lá, e ela chegou em casa bastante assim, tocada, porque depois de ministrar, uma moça, 20 anos de idade, a abordou dizendo: eu já tentei o suicídio 4 vezes. Com 20 anos de idade, 4 vezes. Por causa dos traumas, das lutas, das decepções. E a gente pôde dizer, a minha esposa disse para ela: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Mas você precisa vir para a igreja. Você precisa andar com gente que acredita em você. Você precisa olhar para Jesus Cristo. Ele te ama incondicionalmente, não importa o que aconteceu. E Ele quer que você termine a sua carreira proposta como um vencedor. Deus não nos chamou para terminarmos a nossa vida como perdedores. Esse é o plano do diabo para você. Ele quer te humilhar. Ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Ele não brinca em serviço. Ele quer acabar com o seu casamento, quer acabar com a sua história, ele quer acabar com os seus sonhos. E aí ele começa a colocar influências negativas. Ele começa a colocar pesos e pecados na sua vida. Ele tira o seu foco, ele quer te distrair. Porque ele sabe que se você quiser correr desse jeito, você vai desanimar. Como é que você quer ficar animado andando sobrecarregado, andando sem foco e andando com as companhias erradas? É por isso que Jesus, em Mateus 11:28, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar. Hoje à noite, eu creio que Deus nos colocou aqui nesse ambiente, porque a proposta desse culto é um encontro de fé. Mas Deus tem mais para você do que uma noite num culto. Deus tem para você um plano extraordinário de vida. Deus tem sonhos para a sua vida, para o seu casamento. Deus tem sonhos para o seu chamado, para o seu ministério. Deus tem sonhos para essa igreja. Eu fiquei impressionado quando o pastor me disse que tem 4 anos essa igreja. Imagine o que espera vocês nos próximos anos. Mas se vocês não se cercarem das pessoas certas, se vocês não tirarem os pesos, o diabo vai querer pôr peso. Ele vai querer pôr peso no chamado, peso no ministério, peso, intriga, fofoca, futrica, pesos. Ele vai querer embrenhar pecados. A gente precisa estar atento. Não, isso aqui não tem espaço na minha vida. Por quê? Porque eu tenho um alvo a cumprir. Há um chamado e uma caminhada de vitória me espera. Hoje à noite, Deus quer abrir os seus olhos, para que você saia daqui em direção a um novo tempo para a sua vida, a uma família de sucesso, a um casamento abençoado. Teus filhos serão chamados benditos do Senhor. Teu filho não nasceu para ser motivo de tristeza e vergonha para você. O teu filho foi gerado na sua família para ser motivo de bênção e glória para o nome de Jesus. Você vai pagar o preço, você vai continuar orando. Pastor, mas não está fácil. Cerque-se de pessoas certas. Busque gente de oração. Pegue família do seu lado. Vem para a igreja. E mantenha o foco. Eu vou chegar lá. Por quê? É uma utopia? Não, é uma promessa. E quando nós caminhamos guiados por uma promessa, nós não desanimamos. Nós vamos perseverar. A perseverança precisa ser uma companheira diária na nossa vida. Perseverança. Perseverança. Está difícil hoje, mas eu persevero. Por quê? Porque eu sou fruto de uma promessa. O meu casamento tem promessa. Essa igreja tem promessa. Os meus filhos têm promessa. Eu tenho promessa. Eu vou continuar firme. E Deus vai nos ajudar. Fique de pé, deixa eu orar com você.
Queria muito que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. E eu queria que você nessa noite refletisse um pouquinho sobre aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Eu não conheço a sua história, não conheço a sua vida, não sei como é que você está hoje, mas quem sabe você chegou aqui cansado, sobrecarregado, desanimado com tanta coisa na vida, com os teus sonhos. Você está frustrado porque você está andando sobrecarregado. Há um peso, há um pecado, há um fardo, há um ambiente que te rouba o foco, que te distrai. Eu não sei o que é. Mas eu creio que hoje à noite pode marcar o início de um novo tempo. Sabe quando na corrida tem mais uma volta? É uma nova volta. É um novo capítulo na sua vida. Há uma carreira proposta para você. O texto diz que nós precisamos correr a corrida que foi posta diante de nós. Nós não estamos correndo. A pior coisa que existe é correr atrás de vento. Você está correndo atrás de engano do pecado, correndo atrás das mentiras do diabo. Nada se compara ao plano de Deus para a sua vida. E só quando você se alinha com o plano de Deus, com a carreira proposta, com a corrida que Ele estabeleceu, é que você vai caminhar agora com um alvo certo. Há uma linha de chegada à tua espera. Tem gente que está igual aqueles ratinhos de gaiola. Só faz esforço, não sai do lugar. Fica só rodando, cansando. Porque não tem alvo, não tem proposta. Hoje à noite, eu quero te dar a oportunidade de responder a essa palavra de Deus sobre a sua vida. E eu não sei aqui qual é o hábito da igreja, não sei como o pastor faz, mas eu vou com intrepidez aqui me ousar a fazer um convite a você. Você que quer viver um novo tempo na sua vida, você que hoje está disposto a retomar a sua jornada. Tem gente aqui que abandonou a corrida da fé, abandonou a corrida da família, do casamento, dos sonhos, dos planos de Deus para a sua vida. Mas Deus hoje está te chamando a retomar a corrida, porque você entendeu de que Ele não desanimou de você e de que os planos que Ele tem para a sua vida vão se cumprir. Portanto, se Deus falou com você, eu queria fazer um convite. Eu queria que você me desse o privilégio de orar com você hoje à noite. E para isso eu queria convidar você a pedir licença do seu lugar e vir aqui na frente. Pastor, mas por que precisa ir na frente? Porque se você não assumir uma nova postura hoje, agora nesse ambiente onde a graça do Senhor está agindo, não é quando você sair daquela porta para fora que as coisas vão começar. Uma nova vida é realinhada no altar. Não é quando você sai, é no altar de Deus que a gente coloca as coisas no devido lugar. Portanto, se Deus falou com você, não espera ninguém sair não, vem você. Pede licença do seu lugar, vem para esse altar. Quem sabe há casais aqui que precisam vir para esse altar e dizer, Deus falou comigo. Eu quero hoje assumir um compromisso de viver uma vida dentro da proposta que o Senhor tem. Eu quero andar com Deus, eu quero abandonar o peso, eu quero viver uma vida mais leve. Ao contrário de uma vida pesada, Deus quer te oferecer uma vida mais leve. Até quando você vai ficar carregando esse peso? Peso da acusação, peso do pecado, peso da tristeza. Vem para esse altar. Pede licença, vem aqui para frente. Hoje é noite de mudança radical na sua vida. Hoje é o início de um novo tempo para você. Mas você precisa receber essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. É para mim, Deus falou comigo hoje. E eu hoje vou entrar na corrida para valer. Eu vou assumir um compromisso de ser crente para valer. Eu vou andar com Deus. Eu vou investir na minha família. Eu vou
investir no meu casamento, eu vou voltar a orar pelos meus filhos, eu vou ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Se Deus falou com você, pede licença agora, vem aqui para esse altar. Quero orar com você hoje à noite. Eu vou pedir para o pessoal aqui da música chegar, cantar. Enquanto eles estão cantando, eu quero dar mais um tempinho para você. Pedir licença. Há sempre lugar no altar de Deus para você. E o início de um novo tempo na sua vida depende da sua decisão e da sua escolha. Se você não decidir o rumo que você quer dar na sua vida, nada vai mudar. Mas hoje é a oportunidade que Deus finalmente quer te dar. Vem para cá. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Será que você que veio aqui à frente podia colocar uma das suas mãos sobre o seu coração? Põe uma das mãos sobre o seu coração. A Bíblia diz que é do coração do homem que procedem as fontes da vida. Quando você está colocando as mãos sobre o seu coração, você está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a fonte de vida que o Senhor hoje quer gerar em mim. E você que veio aqui ao altar, você que está nos acompanhando, eu queria que você repetisse essa oração comigo, tá bom? Com a sua mão sobre o coração, diga assim: querido Deus, eu ouvi Tua palavra e eu recebo o Teu plano perfeito para a minha vida. Eu reconheço que sem o Senhor não há um futuro, não há esperança. Por isso, me ajuda a me livrar dos pesos, dos pecados, dos erros. Eu decido hoje à noite andar contigo. Eu entrego a Ti a minha vida, a minha família, o meu futuro. Muda minha história. Cumpre o Teu propósito em mim. Assim eu oro, entregando tudo nas mãos de Jesus Cristo, no nome de quem eu oro. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Aplauda mais forte o nome do Senhor.